Sindicast Extraordinário, insights exclusivos, entrevistas com especialistas, dicas práticas para potencializar sua administração. Sindicast, trazendo o extraordinário para os síndicos de todo o Brasil. Estamos começando o primeiro Sindicast Extraordinário, o podcast do Síndico Extraordinário, um projeto sonhado, pensado, idealizado, para que a gente traga conversas, bate-papos com grandes nomes do mercado condominial e traga também conhecimento para todos nós, né? Para mim e para todos nós que viemos participar nessa mesa. Eu sou a Alana Coutinho, sou advogada, proprietária da administradora Singulari. Mas vamos ao que interessa. Para começar muito bem, a gente tem uma convidada mais do que especial. Ela é mãe, é casada, advogada, síndica executiva, embaixadora da Porter, tem uma empresa voltada para a sindicatura profissional e, além disso tudo, tem muitos condomínios na cidade e uma vasta experiência. Estamos falando de Roberta Fernandes Crozara. Obrigada pelo convite, muito feliz pela oportunidade. A gente espera passar muita informação aqui hoje para as pessoas. Para a gente já começar o que interessa, eu queria saber, Roberta, um pouco da sua história profissional, como você se tornou síndica e como você chegou até aqui hoje. Bom, comecei como síndica, né? Não como profissional, mas como moradora, como muitos colegas, inclusive, há quase 7 anos, né? No meu condomínio, que até hoje sou síndica, né? São 4 mandatos. E eu queria muito ser mãe, né? Então, não imaginava que eu me tornaria uma síndica profissional. E no caso, eu tenho uma esposa, né? Que é a Larissa. Então, a gente tinha que fazer uma fertilização, um valor muito alto. Então, na verdade, a gente pensou, por que não, né? Me tornar uma síndica profissional quando veio o primeiro convite. Te confesso que eu nem sabia que existia essa profissão, porque o convite veio antes de entender que essa profissão existiria. E aí eu fui eleita, no Maravilha, quase apanhei, porque eles não sabiam o que era ser uma síndica profissional. E eu só ganhei, na verdade, porque o único proprietário tinha 25 votos, porque ele tinha 25 apartamentos, eu ganhei por 27 a 25. E aí sou síndica do Maravilha até hoje. E aí, de lá pra cá, quase 7 anos, hoje a gente chega a 35 clientes na cidade, sendo reeleita aí em todos que participei de reeleição. E aí, puxando um gancho aí do que você falou, Roberta, o que mudou da Roberta que começou como síndica do seu próprio condomínio para a síndica executiva que você é hoje, com uma empresa, uma equipe? Na verdade, a gente profissionalizou realmente, porque é uma profissão que ela não é nem regulamentada. Então eu tive que aprender realmente a executar esse trabalho no dia a dia. A gente tem surpresa, você também como administradora sabe disso, né? A gente tem muita parceria, inclusive. A gente tem situações diversas todos os dias. Então eu busquei realmente aperfeiçoar o conhecimento, trazer pessoas realmente que gostam da atividade, porque ela é extremamente complexa, né? Para agregar junto com a gente e com parceiros que realmente me atendem o tempo inteiro. Então a gente busca cursos constantes, a gente viaja para buscar esse conhecimento, entender realmente que hoje com os melhores profissionais do Brasil. Roberta, você falou aí sobre pessoas que gostam, né, dessa área do mercado condominial. É um mercado que eu costumo dizer que é muito dinâmico. Então todo dia acontece uma coisa diferente e às vezes situações inusitadas que a gente não espera. Você já passou alguma situação que você falou assim, por essa eu realmente não esperava, eu nunca imaginei que isso ia acontecer? Quase todos os dias. Na verdade, é até difícil enumerar, né? Mas a gente tem situações porque a gente lida com as pessoas. E são indivíduos, então eles pensam e agem de formas diferentes. Então a gente tem muitas demandas, inclusive, que remetem a conflitos. Mas tem uma que talvez ela seja clássica, né? A gente teve uma situação de uma moradora, nesse primeiro condomínio, inclusive, em que ela gritava na janela que tinha uma invasão. Alguém invadiu o apartamento dela. Só que, na verdade, foi uma pessoa que saiu do apartamento, o namorado estava escondido nas escadas e ele pegou uma situação de traição ali. E a gente acabou comprovando que realmente não era uma invasão, era o próprio namorado que tinha acesso ao prédio. Então, é uma situação completamente até fora da nossa capacidade técnica administrativa. Ela é uma questão que envolve a relação das pessoas, né? Mas no dia a dia, talvez a gente ficaria aqui num podcast só nesse assunto. Porque a gente tem junto, inclusive, os condomínios, muitas situações bem diferentes. E uma coisa que eu pensei aqui com o que você falou é essa questão de, às vezes, a gente ter que ser um pouco psicólogo também, né? Porque acontece em muitos condomínios da pessoa desautorizar a entrada do marido, do esposo, do namorado, e depois ela autoriza de novo, e aí fica aquela situação com a portaria, que nem a portaria sabe se pode entrar, se não pode.
Então, assim, acaba que nesses momentos a gente tem que, às vezes, intermediar um conflito familiar também. Isso pode acontecer? O tempo todo. E o maior problema nesse caso é quando a pessoa não avisa que ela autoriza a entrada, né? Ela desautoriza essa entrada e ela volta a autorizar essa entrada entre o parceiro ou a parceira e não comunica isso para a portaria. Então gera um conflito muitas vezes, né? Há uma confusão muito grande às vezes nas demandas, porque é isso que você diz. Não é nem achar que a gente tem que ser psicólogo da pessoa, às vezes as pessoas têm certeza que a gente que é essa questão mesmo de misturar às vezes, né? O nosso papel administrativo, a gente tem que humanizar, e é um dos pontos principais que eu acho que eu busco na empresa, que é humanizar esse atendimento, mas tem um certo limite, porque confunde-se muito, né? Querem que a gente às vezes seja uma máquina de atendimento e a gente precisa realmente separar isso. Roberto, então aproveitando o que você falou, a gente teve um caso que está aí na mídia, né, bem recente, em que uma pessoa, né, abordou o síndico às 3 horas da manhã, né, para relatar que estava sentindo cheiro de gás, como se houvesse um vazamento no condomínio. E o síndico, né, às 3 horas da manhã, obviamente ficou um pouco irritado com aquela situação e acabou dando um soco nessa pessoa, nesse morador. O que você acha disso? Qual que você acha que é o limite, né, dessa atuação do síndico? Você acha que às vezes os moradores passam desse limite? Muito, muito. Claro que a grande maioria realmente entende e respeita, né, os nossos horários também de descanso que a gente precisa para recarregar essa energia, né? Mas na verdade esse caso especificamente, né, claro que um vazamento de gás é algo que eu entendo como uma emergência, né, porque isso pode gerar uma explosão, enfim. Só que eu entendo que ela deveria buscar meios alternativos antes de bater na casa, na porta da casa do síndico, né? E claro, também está super errado, claro, de partir para uma questão física, né? Então o meio mais adequado é que ela ligasse, buscasse um contato, tiver a portaria, interfonar com a portaria, buscar esse tipo de situação. E não só que ela talvez não consiga falar com o síndico imediatamente, que isso pode acontecer, acionar o corpo de bombeiros. É o caminho adequado para isso. Porque há um conflito, tem que separar, a casa dele é inviolável. É a residência dele, é a moradia dele. Então tem que ter um limite. Nesse caso também, se a gente fala de um síndico executivo que não mora no local, seria complicado também ela abordar essa pessoa, né? Teria que ser uma ligação, sei lá. Isso a gente tem que separar muitas vezes, porque a gente não é polícia, nós não temos poder de polícia. Confunde-se muito quando a gente tem questão de violência doméstica, né? Nós temos que intervir, aspas, né? Em relação a chamar a polícia, fazer uma investigação nesse ponto administrativo, e a polícia com a parte que os cabe. Mas nós não podemos chegar na porta da pessoa e realmente tentar separar uma situação, porque pode aumentar ainda muito mais a questão da violência, né, entre as partes e entre nós também com os condôminos. Vamos falar um pouco sobre o morador inadimplente. Né? A gente está vivendo aí uma situação que a gente está vendo o aumento, né, das inadimplências nos condomínios, e isso acaba, de uma certa forma, prejudicando, né, o condomínio de pagar aquelas despesas, né, que são ali mensais, ordinárias e tudo. Como que você lida com esse morador inadimplente? Você tem uma atuação direta nisso? Isso é um serviço que você terceiriza? Como que funciona? Na verdade, o morador, né, condomínio inadimplente é o reclamão do grupo de WhatsApp, né? Que a gente pode puxar para essa questão, porque é um dos nossos grandes, né, o gargalo mesmo, são os grupos de WhatsApp. Então, quando você vai analisar aqueles reclamantes ali, você percebe que a pessoa às vezes não paga 1, 2 anos daquele condomínio. Então, na verdade, eu entendo que hoje, talvez quando eu comecei não tinha esse entendimento, honestamente, então a gente precisa realmente tratar com empresas especializadas essa cobrança, né? Você entregar realmente para um profissional fazer aquela cobrança, o trâmite costuma ser muito mais rápido em relação a extrajudicial como judicial. E hoje a gente tem as garantidoras de crédito, né? Que em uma determinada situação ela é interessante para o condomínio, há uma porcentagem de cobrança em relação à cota condominial, uns 5, 4, 3% em média, mas isso acaba que cessa a inadimplência do condomínio, a gente consegue saber que a gente consegue trabalhar em relação à previsão orçamentária. Mas eu entendo que a gente realmente tem que apertar o inadimplente, porque o condomínio a gente tem que ver como se fosse, não é uma empresa, porque a gente tem colaboradores, a gente tem despesas, e sem realmente a cota tem que ser uma prioridade, o condomínio acaba não conseguindo rodar. E vamos falar um pouquinho sobre a profissão síndico, né? Você até falou no início que isso não é regulamentado, né? Mas eu tenho visto que existe uma tendência muito grande de crescimento nessa área. Não só da área de administradoras, de garantidoras de crédito, mas também do síndico em si. Então as pessoas têm cada vez mais procurado se especializar, né? Saber o que realmente um síndico faz, como que ele pode lidar com as situações dentro do condomínio. Então eu queria ouvir de você agora, né, com essa vasta experiência, 35 condomínios na sua carteira, 7 anos de mercado,
que você acha que a profissão de síndico tem de mais desafiadora? Os desafios são constantes em várias áreas que englobam a sindicatura profissional, né? Primeiro que é uma profissão realmente presente e futuro. A gente entende, inclusive, que muitas pessoas hoje querem ser síndicos profissionais. Só que a gente tem que pensar a médio e longo prazo que não é mais aquela pessoa que andava com molho de chaves, né, ficando na portaria. É uma gestão. Então, a gente percebe que quanto mais tempo passar, as empresas, na verdade, vão atuar muito mais, né? Acho que o grande desafio realmente é lidar com as diferenças, porque eu preciso sempre, sempre falo sobre isso, conhecer de administração, de contabilidade, de finanças, jurídico, de saúde pública, de segurança pública, e a pandemia, ela trouxe um boom para a profissão, eu tenho que ter humanização no meu atendimento e eu tenho que lidar com as diferenças. Então, acho que das demandas diárias, né, talvez 80% elas se resumam realmente a esse conflito entre as pessoas e sempre achando talvez que a administração é contra determinada pessoa, mas a gente tem que fazer o bem sempre da coletividade. Então acho que esse é o grande desafio e volto naquela questão de ter que lidar com esses grupos realmente de WhatsApp que muitas vezes conflitam as situações que podem ser resolvidas com uma simples conversa. Gente, vamos entrar então numa polêmica agora, Roberta. A gente está falando aqui sobre síndico profissional, sobre o mercado que está crescendo. A primeira coisa que eu quero saber, você acha que existe competição entre os síndicos profissionais? Acho não, né? Eu tenho certeza. É uma competição às vezes velada, às vezes escancarada. Eu tenho realmente profissionais que são meus amigos, a gente compete, a gente fala, a gente conta. Hoje eu ganhei, não, hoje fui eu. Mas a gente tem às vezes situações que são muito complexas, que são desonestas, né? Que é plantar situações do outro, do colega, que aí eu não chamo nem de colega, para poder derrubar outra pessoa e falar que faz melhor aquilo, né? Ou às vezes assumir um condomínio que era do colega e dizer que o colega não fez uma série de coisas, né? Então é um dos pontos principais também, porque além de ter que lidar com as diversas demandas, né, do condomínio, você precisa lidar com as questões externas, né? Da competição, da rasteira, quase que o tempo todo desmentindo fake news, tendo que provar, claro, o tempo todo também que nós somos pessoas honestas, né? Porque, infelizmente, a gente tem essa visão, às vezes, na profissão, de desonestidade, mas a grande maioria são de pessoas honestas e corretas. E você acha que, de uma certa forma, essa competição velada, ela te prejudica? Às vezes, eu já participei de assembleias, pré-assembleia, na verdade, que eu realmente renunciei à possibilidade por diversas fake news que realmente me desgastou de uma forma que eu prefiro, às vezes, não entarejar errado, né? Acho que o condomínio também tem que perceber isso, pré-assembleia, em grupos de WhatsApp, que às vezes a gente entra antes, né? Nesses grupos, poder falar um pouco do trabalho e começam a plantar situações que às vezes não aconteceram ou aconteceram, e a gente erra também. Eu acho que isso é muito importante falar, porque às vezes tem-se uma visão de que nós somos pessoas perfeitas. Nós não somos pessoas perfeitas. Nós erramos e assumimos que erramos também, porque isso faz parte da logística, isso faz parte da humanização, que somos pessoas, né? Então, pré-assembleia, muitas vezes, já aconteceu assim, de não participar porque realmente ficou desleal a participação em relação a algumas pessoas que se dizem profissionais. Roberta, recentemente a gente participou de uma palestra, né, em conjunto, inclusive no Síndico Extraordinário, no nosso evento anual, sobre compliance condominial. E a gente vê muito na mídia, né, essa questão da corrupção dentro dos condomínios. Queria ouvir duas coisas de você. Você acha que é mais fácil um condomínio passar por esse tipo de situação, às vezes por falta de olhares, de fiscalização, ou não? E se você acha que realmente existe uma tendência do mercado na corrupção ou não? Bom, há uma grande diferença entre má gestão e corrupção. A má gestão, né, a pessoa às vezes não sabe o trâmite de fazer, né? Ela cai de paraquedas ali naquela gestão. Ela acha que é simples mesmo, só pagar contas. Não é só pagar contas, né? Você precisa trabalhar com contratos, com pessoas, geralmente pessoas, enfim, tem toda uma equipe envolvida. Então, não é porque ela quer fazer aquilo, ela não sabe fazer. Então, muita gente fala que é fácil fazer, então faça, né? Pra verificar se é fácil ou não, né? A corrupção, não, a pessoa realmente ela tá desviando ali, né? A gente tem uma frase clássica de uma profissional que eu admiro muito, que é a Thaís, né? Providência Síndicos, né? De Balneário, que diz que a gente tem que parar de fingir que faz alguma coisa. A gente tem que fazer, né? E o morador, o condomínio, parar de fingir que fiscaliza, que sabe o que tá falando, né? A gente tem que realmente agir e mostrar. Então, eu recomendo sempre que a pessoa
pesquise um pouco mais, às vezes vire um subsíndico, seja eleito um subsíndico ou então um conselheiro, para entender um pouquinho mais, ser atuante, para depois sim migrar talvez para a candidatura como síndico morador ou não. E sair um pouco também da questão da politicagem, né? Porque a Assembleia, eu falo que se assemelha muito a uma eleição, eleição de presidente, de prefeitos, enfim. Tem sempre o público, né, querendo votar, eleger alguém, mas eles não procuram saber o que realmente aquela pessoa faz ou fez, né, durante a vida, durante a gestão em outros condomínios. E tem muito forte essa questão hoje em dia de, às vezes, ninguém querer se candidatar a conselho, ninguém querer se participar como subsíndico. E aí o síndico se vê numa gestão simplesmente sozinho para gerir um condomínio que tem N situações, N coisas que são obrigatórias para fazer. Então, assim, acho que sair um pouco dessa politicagem também ajuda muito ao condômino não ter surpresas com essa parte de má gestão ou também de corrupção, né? Isso. Na verdade, às vezes o síndico também cai ali, não tem opção, ninguém quer. E aí a pessoa ela é empurrada para aquela situação, de repente você pode encontrar excelentes gestores ali naquele meio, ou não. E nas assembleias que você falou, tem muito disso também, né? Os achismos, né? A gente começa ali a ouvir coisas, pessoas que acham que sabem fazer o que a gente faz, né? Nos ofendem muitas vezes. A gente teve uma situação, inclusive, recente, eu e você na Assembleia, que o morador pulava na Assembleia, né? Porque ele ia fazer as cobranças, porque a gente não consegue fazer as cobranças. Que ele conseguiria. Nós, inclusive, convidamos a que ele faça as cobranças. E ele nunca mais apareceu. Então, na verdade, é muito fácil falar que o outro não sabe fazer se você sequer sabe onde você está naquele contexto ali. Né? Sim. Então, Roberta, pra gente finalizar, eu queria que você contasse pra nós a história mais engraçada que você já passou. Olha, a mais engraçada, eu nem lembro, assim, porque são muitas. Todos os dias a gente morre de rir. Eu acho que é uma grande jogada interessante da empresa também, que a gente tem que se divertir com as situações. Mas teve uma situação lá no início também, que a moradora me perguntou: Roberta, por que todo mês você compra um GPS pro condomínio? Aí eu simplesmente fiquei assim, não, como assim GPS, fulana? Não vou falar seu nome aqui. Ela é um GPS, onde você tá pondo esse GPS para monitorar o quê? Aí eu entendi a pergunta dela. É a guia da Previdência Social. Então ela achava que todos os meses a gente comprava um GPS. Não sei porquê, enfim, foi uma história realmente hilária na época, mas a gente tem dezenas e milhares de situações por dia, tem que ser um podcast só com esse assunto. Até que você explica que o focinho de porco não é tomada, demora. Vamos mais uma pergunta. Quais são as dicas para os novos síndicos? Primeiro, especializar, buscar conhecimento, fazer meu curso, né, em breve, curso aí da Roberta Cruzara para síndicos iniciantes e, claro, assistir o Sindicast Extraordinário. Pessoal, então é isso, estamos encerrando nosso primeiro Sindicast Extraordinário e não posso deixar de lembrar para vocês seguirem as nossas redes sociais, o nosso canal no Spotify, nosso canal no YouTube e, claro, o nosso portal de conhecimento, sindicoextraordinario.com.br. Me sigam no Instagram, @rfc.roberta. Um beijo! Aê!